Machado escreveu, ele diz, o professor não é só o que professa, ele vai dizendo 4 coisas, ele faz 4 perguntas para ver se você escolhe uma delas, ele fala, o professor é tudo, é esse, é o que professa, é aquele que instiga e tal. Eu acho que tem até mais coisas, porque tem um quê de sedução, às vezes, que você tem que fazer para a pessoa se interessar pelo problema. Então, nas conferências de modelagem, onde eu, por exemplo, eu vou estar a semana que vem, há várias, às vezes, definições de modelagem e tal, e eu me recuso a caracterizar a modelagem como sendo apenas a matematização de um problema que vem da realidade. Porque divide realidade e matemática. Tem um problema filosófico grave com essa definição, que é a majoritária dentro da modelagem, que Jonet e vários outros têm, mas tem um problema que é, assim, mais gigante, quer dizer, a matemática, às vezes, pode ser o real para vários, né? Pode se tornar real. Então, eu gosto mais de colocar a questão do interesse. E que a matemática seja, às vezes, um projeto de modelagem. Então, não tem problema nenhum que ela seja um projeto de modelagem. A crítica, que eu acho que, com certeza, a senhora concordaria comigo, é de que a gente fazer somente a matemática pela matemática o tempo todo, e muitas vezes tem expulsado várias pessoas. Eu sei que a senhora concorda com essa questão. Então, a ideia da modelagem, e tem vários alunos, inclusive, que não gostam dessa ideia de trabalhar com social. Por exemplo, eu já trabalhei, já propus, das poucas vezes que eu trabalhei com modelagem no ensino médio, um aluno falou, eu não quero saber nada disso, de preço de casa, de sei lá o que, disso, daquilo, eu quero saber o que são os fractais. Eu falei, mas meu amigo, a questão social e tal, já fui eu ter que aprender os fractais, foi bacana, porque eu não sabia nada, entendeu? Ele está em 89, se não me engano, 88, quando tinha uns 12 anos, os fractais, e eu não sabia nada, né? E fui me virar, eu tinha que dar aula no dia seguinte, entendeu? E ele ia me perguntar, eu já vi que não tinha mais jeito, tá? Então, esse aluno queria isso. Já teve, por exemplo, dentro de um grupo aqui, eles escolheram um tema, né? Tem no Centro Virtual de Modelagem, se alguém estiver interessado, depois olhar no PowerPoint, pode copiar à vontade lá com o colega, ou se tiver um computador, eu ponho o pendrive aqui. Mas eles escolheram como tema Quincas Borba. É claro que era uma acusação com o professor também, não é? E tal, e queriam falar, já que você falou, perguntaram 3 vezes, entendeu? Não precisa ter matemática? Eu falei, não. Eles queriam para estar bem longe, mas eles queriam também porque tinha algo para relacionar com biologia. E no que eles fizeram isso depois, 2 das alunas se apaixonaram e saíram na internet e acharam um artigo que relacionava aquela questão com darwinismo, se não me engano, e tal, e que o cara usava equações diferenciais para fazer aquilo. Lá fui eu, de 8 equações diferenciais, consegui entender umas 3 ou tal, o Johnny não atendia telefonema, entendeu? E depois das 3 que eu entendi e tal, eu falei, se eu explicar 2 também já está ótimo. Então, para 2 dos 6, eles, entendeu? No final tinha equações diferenciais e Quincas Borba, algo que, entendeu? Assim, né? Era para aquele pedaço. O resto, eles ficaram rindo, né? E o aluno que escolheu, eu vi que era um gozador, mas eu falei, vou aceitar a gozação, né? E aí, foi ótimo. Tá bom? Essa é uma pergunta, Lourdes. Tanto, todo mundo chama você de Dona Lourdes e professora Lourdes, mas na minha faixa etária eu já estou liberado para chamar você de Lourdes, né? Então, é uma pergunta um tanto quanto traiçoeira, porque eu sou a pessoa que defende a matemática do estorvo, a matemática do eu preciso. Só que a minha matemática foi essa. A matemática que me seduziu, eu tive o privilégio de contar um pouquinho dessa história uma vez de Rio Claro, uma matemática bonita, uma matemática que era verdadeira, que era objetiva, que era absoluta. Então, eu estudei matemática pela matemática. Agora, a grande maioria dos meus alunos não quer saber matemática pela matemática. Mas eles precisam de matemática. E eu escrevi algumas coisas sobre a nossa história. A história do desenvolvimento matemático é uma história da matemática de que a sociedade precisou para progredir, social, científica e social, científica. Eu pensei em uma outra divisão, porque eu sou presbiteriano. Agora, ao ouvir o Marcelo, eu repensei. E eu vou responder de uma maneira que
todo mundo vai achar que eu estou sendo agressivo. Mas eu não estou sendo agressivo e você, de todo mundo aqui, sabe disso. Eu estudei matemática e eu quero que os alunos aprendam matemática também porque ela é bonita. Não é só porque ela vai levar a uma melhor campanha de combate à dengue. Quem falou que eu não preciso também da beleza e da sedução? Então, nós também precisamos da matemática, não só por resolver os problemas da sociedade, mas também porque ela é bonita. E ela é essencialmente humana. E, de verdade, pensar dói. Agora, nisso, nós não somos diferentes da física, da química, do português e da educação física. Porque pensar dói, a gente é obrigado a pensar. Mas nós fazemos matemática porque nós precisamos dela. Nós precisamos aprender a pensar, nós precisamos raciocinar melhor, nós precisamos da beleza. A professora Celi pediu a palavra. Gostaria de fazer 2 comentários em cima dessa questão. Enquanto formadora de professores, eu sempre procuro discutir a importância da contextualização. Mas lembrando que existe a contextualização relacionada ao cotidiano, relacionada às diferentes ciências e relacionada à própria matemática, né? E que é um momento muito pertinente, muitas vezes, da gente trazer a história da matemática para que os alunos percebam o quanto ela é um conhecimento socio-historicamente construído. E o outro comentário é enquanto atual professora de uma disciplina que é Matemática Aplicada à Economia. A primeira vez que eu ministro essa disciplina, e ao entrar em sala de aula para trabalhar com uma turma, por sinal, uma turma brilhante que eu tenho, muito tempo eu não tinha uma turma com 100% dos alunos envolvidos. Então, é sempre um prazer trabalhar com essa turma. Mas, uma coisa que eu percebi, né, quer dizer, matemática aplicada, mas na realidade é cálculo aplicado. Quando eu fui trabalhar com eles, eu precisei retomar. Eles sabiam calcular derivada, mas não tinham conceito de derivada, né? Sabiam calcular uma integral, mas não tinham conceito. Não tinha sequer conceito de função. E não se consegue trabalhar com a resolução de problemas aplicados à economia se eles não têm o conceito. Então eu vejo que é fundamental a gente trabalhar o contexto da matemática pela matemática. Amanda tem... professora Celi. Bom dia, meu nome é Gilberto, sou professor da Rede Municipal de São José dos Campos e da Rede Estadual de São Paulo. Eu tenho uma pergunta para o professor Johnny e uma pergunta para a professora Célia. Professor Johnny, o senhor comentou por vezes sobre a aula de 40 minutos no período noturno durante sua explanação. Para trabalhar, se ensinar matemática na perspectiva da modelagem matemática e na resolução de problemas, o senhor considera esse tempo de aula suficiente, insuficiente, ou que esse tempo deve ser melhor aproveitado? E eu estou fazendo essa pergunta justamente por conta de uma perspectiva de redução da quantidade de aulas de matemática na grade curricular do ensino médio aqui no estado de São Paulo. E para a professora Célia, eu queria perguntar, nessa pesquisa sobre o currículo nos países latino-americanos, a resolução de problemas, ela é concebida como uma estratégia de ensino da matemática ou como uma competência básica a ser ensinada? Os alunos aprendem aprendem matemática para resolver problemas? Ou se ambas as perspectivas são levadas em conta? Bom, uma observação, a gente está num levantamento preliminar, mas dos textos curriculares, eles apontam as duas perspectivas, né? Uma estratégia metodológica para ensinar matemática e a outra uma competência também que deve ser desenvolvida, como acho que a gente viu em alguns extratos dos documentos, né? Com relação aí à questão da... fazendo um gancho com o que a professora Lourdes pergunta, né? Eu acho que todos os estudos aí sobre currículos, eles apontam, né, essa tríplice
esse tríplice enfoque, né, no aspecto cultural, social e formal. E um autor que a gente estuda no grupo e que eu acho muito interessante de ser lido, que é o Alan Bishop, né, ele traz critérios de como a gente poderia pensar naquilo que a gente escolhe para trabalhar em matemática com os alunos, né? E um dos princípios é o da representatividade. E nesse princípio ele diz que o aluno, claro, ele vai ter uma visão parcial da matemática, estou falando do aluno da educação básica, mas ele deve vê-la em todas as suas dimensões, de aplicação, de ferramenta para outra disciplina, ela mesma como uma estrutura lógica, com métodos próprios. Então eu vejo que todas as polarizações que a gente observa em determinados tempos, ora com um pêndulo mais voltado pela matemática, ora agora eu acho que tem um exagero, já ouvi gente, inclusive gente que tem influência, falando aquilo que não se aplica não se ensina, né? Eu acho que é um pouco de exagero nessa tendência. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco melhor e de mostrar a matemática com as suas múltiplas facetas e a resolução de problemas também. Tá? O duro da gente ter uma certa experiência é que qualquer coisa que as pessoas perguntem, viu, Gilberto, a gente responde o que a gente quer. Então, você não perguntou para mim, mas eu vou polemizar. E o bom do painel é polemizar. Eu acho, acredito e pratico que a gente só ensina, que a gente aplica. Qual que é o meu problema? Eu nunca sei o que a gente aplica. Quando a gente começa com um problema, a gente de verdade, não é, desculpa, quando começa com um problema de sala de aula, eu sei exatamente que vai desembocar, que foi a expressão utilizada, desembocar em tal teoria, equações diferenciais, sistemas não lineares de equações diferenciais parciais. Quando a gente trabalha com problemas da realidade, a gente nunca, jamais sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Se eu pudesse, eu livrava o meu traseirinho de sentar para estudar teoria de semigrupos, porque eu odeio álgebra. Então, vou contar uma história. Integral de Homburg. Integral de Homburg é uma maracutaia mágica. Desculpa, Gilberto, juro que é rápido. Que foi inventada para calcular numericamente integrais. Todas as integrais, exceto 10 a menos 18%, são calculadas numericamente na vida real. E houve um cara chamado Homburg que inventou um jeito de calcular integral que não serviu até que a União Soviética precisou ver a trajetória onde que apareceu o satélite. Fizeram a previsão, 19:32 vai aparecer lá. Era 20:15 e apareceu acolá. Aí calcularam tudo de novo assim, olha, amanhã 17:38 vai aparecer lá. 8:46 apareceu lá atrás. Por causa do erro. E aí, a integral de Homburg, que tinha sido inventada e estudada durante muito tempo, começou a ser aplicada. Então, eu uso uma matemática provocando puramente, cínica. Eu uso o que tem à mão para eu usar. Digamos que a matemática, o Marcelo que me perdoe as imagens, mas a matemática aplicada é uma orquídea que floresce no tronco de uma matemática bem desenvolvida. A gente não faz matemática aplicada sem matemática. Não estou dizendo que para fazer modelagem e resolver problema tem que saber matemática. Eu estou dizendo que para aprender matemática tem que resolver problema. É isso que eu estou dizendo. Gilberto, você me perguntou uma coisa que eu não sei responder. Eu dou aula desde 71 no ensino superior. Mas eu vou me arriscar, e vou tentar encerrar, porque a gente não prepara, então não demora mais. Primeiro, eu não sei. Segundo, fui aluno do Biratã. E o Biratã diz que a primeira coisa que a gente faz é proferir as utopias. Eu recebi um YouTube aí com o Eduardo Galeano dizendo para que serve a utopia. Serve para a gente andar. A utopia é o limite à linha do horizonte. E a gente vê a linha do horizonte e resolve que a gente quer andar para aquela utopia. Mas ela está longe e ela vai ficar cada vez mais longe.
Então, eu defendo sim a modelagem nesse esquema. Uma vez o professor Dr. Edemir Caldeira, eu acho que ele virá hoje, se a São Carlos permitir, ele resolveu estudar com os alunos no raio de menos de quilômetros, Carolina, de menos de quilômetros, o rainho dele lá, resolveu estudar o trânsito perto da escola. É o pior engarrafamento fora de São Paulo. É numa avenida chamada a Transamazônica, perto da João Cláudio Lopes, em Campinas. E para estudar isso, as alunas de formação, convidaram um vereador. E o vereador foi, para apresentar o problema, o vereador foi impedido de entrar na escola, porque a diretora da escola também era candidata a vereadora, de partido diferente. E o Miro telefonou e falou assim: Johnny, o que eu faço? Assim, Miro, não faça nada, a aula já está dada. Hoje, a aula de modelagem matemática foi sobre abuso de autoridade. Então, Gilberto, eu trabalho de um jeito que nem tudo é matemática. Agora, artificialmente eu posso dizer tudo é matemática, mas há momentos em que a matemática sozinha não dá conta do recado. Eu acho que quando o problema vem das crianças, a experiência do Miro foi 40 crianças na quinta série, mais de 60 problemas. No ensino médio, 60 moços, na oitava série, 60 crianças, 40 problemas. No ensino médio, segunda série, nenhum problema. A escola ensinou que o aluno tem que abrir a boca. Então, a nossa arquitetura, toda a nossa prática diz que não dá. A grande vantagem de você ser obrigado a tratar de um problema em 40 minutos é que você faz o que você consegue. Faça o que você consegue. Essa é a modelagem matemática profissional, a modelagem daqueles alunos que não vão estudar matemática pela beleza da matemática, que nós fizemos, mas que vão precisar dela no comércio, como vereadores, como assessores, para bolar a passagem de ônibus, para definir o tamanho máximo de lote, mínimo de uma construção. Para essas coisas precisa de matemática e precisa resolver até as 3 horas da tarde. Então os 40 minutos é um desafio. E para isso você é professor. Você não vai aprender matemática pelos seus alunos, mas você vai ter que se virar. Então quando a gente fala em malabarismo, modelagem matemática nesse momento é sem rede de segurança. Eu pedi para dar um pitaco aqui, porque a tua questão provocou muito, era uma coisa que, das 2 slides que eu pulei aqui, porque eu já tinha passado o tempo de novo. É que eu acho que, eu estou tentando aqui, eu escrevi há 2 anos atrás algo sobre modelagem e o tempo, entendeu? E essa modificação, e agora estou tentando esticar isso para tempo, escola e tudo mais, mas está faltando tempo. E a modelagem, ela precisa, para ela ser exercida com mais flexibilidade, destruir o tempo da escola, o tempo compartimentalizado da escola do jeito que ele é. Precisava ter diretores que aceitassem, se os alunos estão estudando e estão tendo tesão de estudar, que eles continuem ali e não vão para a aula de português naquele momento, e a de português vai para outra sala e depois, entendeu, recupera. Mas isso é muito difícil, não é? E como já se vê, nós estamos muito na frente da Alemanha, porque lá na Alemanha não recebe a aula que tem que dar, que nem nas redes privadas aqui, na imensa maioria dos cursinhos que se tornaram essa desgraça ou tal. Aí nós estamos muito na frente da Alemanha também na questão da democracia escolar, por essa questão. Embora a gente tenha esse poço entre público e privado, mas a gente não tem esse crime que fazem com as crianças na Alemanha, que agora está chegando nos Estados Unidos, de elas fazerem vestibular dos 6 aos 10 anos. Isso não foi só a Vânia que disse, a Gabriele Kaiser esteve aqui esse ano, eu ouvi dela, e meus alunos do 2º ano de Filosofia da Educação Matemática ficaram horrorizados, porque a Alemanha sempre foi um símbolo, né, assim ou tal, para eles. Então, olha, o tempo, de novo, é uma questão que eu acho que ela está mais ainda se tornando tensa por causa de algo chamado internet. Por um lado, a gente gostar da matemática pela matemática, com às vezes seus longos raciocínios lineares, está ficando mais problematizado se a gente disser que matemática é só essa, porque as pessoas querem descansar hoje em dia. Quanto mais jovem você for, o que é descansar? É ficar com 10 sites pulando de um para o outro, entendeu? E sair de um para o outro e tal.
Então, se a gente estiver trabalhando com matemática e demonstração e 2 lousas desse tamanho aqui e tal, é um tempo diferente. Alguns gostam de música clássica, etc. Mas esse é um problema. Se a gente estiver trabalhando com problemas de simulação ou tal, etc., às vezes é algo distinto. Eu gosto da ideia, como eu falei, da matemática, que é um projeto do outro, mas eu estou com muito medo também do pêndulo agora, até por parte do educador matemático, dizer que a matemática pela matemática em si é válido, não estou dizendo que ninguém disse isso aqui, é algo, às vezes, um pouco perigoso, você entende? Tá? Porque também o pêndulo pode muito para esse outro lado. A gente veio daí e não dava certo para muito poucos. Né? E o resto acabava não aprendendo a matemática pela matemática, e sim decorando a matemática para sobreviver pela matemática. Mas eu acho que a internet e a aceleração que todos nós estamos vivendo, você entende? É algo que está complicando mais ainda o estudo, a leitura do livro de 500 páginas, tudo, não é só na matemática. Vou tentar ser rápida por conta do tempo, mas na verdade eu teria 4 perguntas, vou reduzir para 2 e um comentário. Primeira pergunta seria para o Marcelo em particular e também para o professor Johnny, se vocês têm essa experiência da modelagem matemática, desse trabalho com essa perspectiva na licenciatura em matemática, com professores universitários, formadores, tanto na inicial, continuada, pesquisadores, porque eu fiquei aqui pensando, né? Vocês nos seduziram, pelo menos a mim, vou falar particularmente, só de ouvir falar dessa palestra, dessas questões e tal, que não são muito da minha experiência, e eu fiquei pensando assim, será que o futuro professor de matemática também não deveria passar por essa experiência e tal? Pensando um pouco na discussão que a gente está fazendo sobre as horas do currículo da licenciatura para as práticas como os componentes curriculares, né, perpassando aí todas. E eu nunca ouvi falar assim, muito dessa questão da modelagem, eu não sei como disciplina optativa e tal, mas na formação inicial, eventualmente como transversalmente perpassando aí algumas disciplinas do currículo. Então, se vocês tivessem alguma coisa a dizer sobre isso e tal. O outro é mais um comentário, eu vou falar de uma experiência rapidinho, do que foi comentado, que um dos alentos era que os alunos se mostraram muito motivados a saber se eles estavam indo pelo caminho certo, se eles iam saber a resposta daquele problema colocado. Isso tem um outro aspecto, né, que a gente pode olhar sobre um outro prisma. A experiência, rapidinho, é que eu estou trabalhando com 32 professores das séries iniciais, de escolas públicas do município próximo a São Paulo, e a gente fez o seguinte desafio: discutimos a questão do que é problema, de problematização, de situações, problemas, e aí, num dado momento, eles tinham a motivação de aplicar um problema para os seus alunos nas suas salas de aula, que foi discutido lá no grupo. E aí nós fizemos impusemos a seguinte condição, mas uma conversa, uma concordância do grupo, que eles iriam deixar os alunos tentar resolver em pequenos grupos, sem qualquer tipo de interferência, a não ser que fosse alguma coisa relacionada à leitura, porque são séries iniciais, mas que eles tentassem, dessem um tempo, pelo menos um tempo razoável, para os alunos tentarem resolver os problemas, pensar e trazer as ideias iniciais deles, dos próprios alunos. E aí foi muito interessante, porque no relato, quando eles voltaram com a questão da aplicação e da experiência vivida, a maioria vinha e falava: professor, estou muito preocupado, o que aconteceu? Eu não parei de fazer intervenções, eu não parei porque eles me pediram muito, eles me demandaram muito, eles ficaram o tempo todo perguntando se eles estavam no caminho certo, se era por aí, se aquilo era a resposta certa, se era assim, se era assado, não sei o quê, e a gente não conseguia muito tomar essa distância e não interferir, que é um pouco, talvez a questão, vai fazer uma pergunta, ele vai responder, vai querer dar uma informação, mas já vai emendar uma explicaçãozinha. Então os próprios professores vieram contando de uma certa frustração ou de uma certa preocupação que eles não tinham eventualmente aplicado a atividade na proposta que foi dada por conta disso. E aí veio uma questão que eu achei que os professores estavam muito fluentes na questão do que é um problema, tal, não sei o quê, mas muito menos dos processos de resolução e o que envolve isso. Não só daquela coisa um pouco caricatural, às vezes, que a gente coloca, muito estanque ou muito
pouco estática, um pouco dinâmica, do processo mesmo. E de aceitar essa coisa de que ele vai errar, ele vai falar uma coisa errada, não sei o que, para a partir daí fazer alguma coisa. Então, eu acho que tem um pouco essa coisa da concepção também desse ensino via resolução de problemas, que está muito arraigado a essas regras de contrato didático, né? O aluno fica extremamente dependente do professor e acaba, a todo momento, o professor acaba pulando algumas etapas nessa tentativa de querer auxiliá-lo, informá-lo, explicar durante o processo de resolução. E para isso, fazendo um comentário da fala da professora Celi, que eu acho que assim, os problemas e a educação estocástica, sei lá, eu vejo às vezes como terrenos privilegiados para fazer uma discussão, um trabalho sobre justamente esse processo. E vai ter busca de informação, vai ter levantamento de hipóteses, vai ter todo um processo que é mais inerente a esse contexto da estatística e que me parece extremamente viável e útil para a resolução de problemas também em outros contextos e outras áreas da matemática. Obrigada. Olha, Ana Paula, obrigado pela pergunta. Aliás, queria pedir desculpa aos organizadores também. À tarde eu não vou estar presente, mas vou estar no encerramento por dar aula, para estar no CNBem semana que vem, então tem que dar aula para essa turma da biologia aí. Primeiro, bom, eu tenho feito modelagem com isso, com a licenciatura de biologia há 500 anos, junto aqui ou tal. Agora, eu sei, queria só ampliar um pouco isso, né? Agora, conheço também uma pessoa que fez um tempo na física. Na matemática, quando eu dou fundamentos da matemática elementar, que foram 3, 4 vezes, aí eu fiz, é uma disciplina, inclusive, muito mais interessante, porque é anual, então a questão do tempo é bem mais interessante para você fazer projetos e eles trabalharem em pequenos grupos com isso. Já fiz informação continuada à distância e a tese da Ana Paula Madeiros é sobre essa questão, né? Agora, quem está mais avançado nessa questão, institucionalmente, é o Paraná. Não é à toa, né? Lá, mais ou menos, começou essa história toda e de modelagem, assim, e o curso da UEL, por exemplo, tem 2 disciplinas de modelagem no currículo. Vários outros cursos têm. Uma que é, assim, equações diferenciais, mas não ficar, às vezes, estudando. Aliás, tem matemática, pela matemática, com vários fins. Um é você ficar apenas vendo os detalhes das soluções analíticas das equações diferenciais, que são 10 a menos 18% delas, e as outras são de alguém tentando entender algo com isso. Então, a Lud, lá da UEL, tem dado essa disciplina e tem uma outra voltada mais na questão pedagógica. Então, e o Paraná tem isso em vários. Já fui lá, inclusive eles têm um encontro estadual de modelagem, né? Assim, então, me parece que lá está mais avançada a Bahia também. Tá? Aqui na Unesp, não, nós somos, eu diria que o nosso curso é um curso mais de matemática pura, não é um curso de matemática, entendeu? Assim, né? E então, ele, assim como tem cursos que seriam mais de matemática aplicada, o nosso é de matemática pura. Tá? Agora vamos pôr equações diferenciais para ver se tem uma disciplina que vai fazer, mas vamos ver se ela vai se tornar uma disciplina de matemática aplicada ou não. Mas os nossos alunos não têm, tem estatística 1 ano. Tá? E o resto tem estruturas algébricas, análise e topologia, espaços métricos e tal, e não tem nada voltado para a aplicação. Então essa que é a ideia, muito pouco aqui informalmente, mas tem gente fazendo isso e esses estados estão na frente, em particular o Paraná. Ana Paula, com o Marcelo, eu nem sempre tenho como alunos os de licenciatura. Às vezes são outras disciplinas. O que eu fazer para você é que, como se isso fosse um problema da vida real, que a gente estudasse e talvez resolvesse, não há uma resposta única. Assim como o Marcelo citou a Lourdes no Paraná, eu tenho um enorme privilégio de citar o professor Nelson Rein, que é coautor de alguns, talvez, dos livros da Maria Salete Benvenuti, que trabalha com uma disciplina chamada matemática industrial. Ele pega os alunos, atenção, da licenciatura,
Vou repetir. Pego alunos da licenciatura em matemática, numa disciplina chamada matemática industrial, e os coloco nas indústrias da região de Blumenau, na FURB, Universidade Federal de Blumenau. E eles pegam os problemas e trazem de volta para a sala de aula. O professor Nelson Hein não dá aula de matemática. O professor Nelson Hein senta com os alunos para tentar matematizar esses problemas, compreendê-los, estudá-los e, às vezes, em outro caso, fazê-lo. É diferente da postura da Lourdes, que tem uma disciplina específica de modelagem matemática. O que eu acho que não dá é a gente só fazer matemática aplicada à matemática, que a gente chama de matemática pura. Toda matemática é aplicada. Toda matemática é aplicada. Quando eu uso o conceito de álgebra linear para verificar o comportamento de polinômios, eu estou aplicando matemática à matemática. Quando eu uso isso em doenças na sociedade, a gente fala que é matemática aplicada, mas toda matemática é aplicada. De novo, assim como eu estou dizendo que não tem resposta para isso, o que eu estou falando não é verdade absoluta. É os olhos do caipira que olha para uma matemática deformado pela minha história na matemática. Mas o Rodney é um ardoroso defensor da postura de que a modelagem matemática deve permear todas as disciplinas. Todas as disciplinas. E eu juro que eu vou acabar. A última coisa que eu falo, vou dar depressa. E eu no verão passado, eu fui encarregado de dar álgebra linear no curso de verão da nossa pós-graduação. Capítulo 1. Onde deve ser localizado o aeroporto da Grande Mogi-Mirim. Capítulo 2. Quantas ambulâncias... Eu usei Mogi-Mirim para ser bem ridículo. Quantas ambulâncias são necessárias no novo centro de saúde do Ouro Verde, em Campinas? Já dá uns 18 quilômetros a Silvio, viu? Sério. E assim, todos os problemas de álgebra linear eram para resolver problemas dentro de um certo raio. Mas era álgebra linear aplicada no sentido que eu precisava estudar o conceito de álgebra para poder mexer no meu problema. Essa é a postura do Rodney. Mas eu gosto muito também da atuação da Lourdes, que vamos fazer uma disciplina de modelagem matemática. Tem mais uma pergunta, né? Mas depois nós vamos encerrar em função do horário. Por favor, professor. Sou o professor Salvador, lá de São Carlos, como o Johnny disse, tem o centro geométrico do estado de São Paulo, né, Johnny? Eu queria dizer o seguinte, nós temos lá na nossa licenciatura um curso que é ensino de matemática através da resolução de problemas. E modelagem matemática ambiental, que é optativa, mas o bacharelado é obrigatório. Eu me coloco na posição de um licenciando que na universidade ele não, às vezes passa por um curso de graduação e não está acostumado com essas metodologias. Você está querendo que o aluno chegue na universidade já raciocinando, investigando, né, para que a gente possa começar o curso de cálculo já com derivada, integral, etc. E o aluno não chega nessa situação, porque muitas vezes ele não passou por aquela fase de investigação no ensino fundamental e médio. Bem, o que nós podemos fazer? O que a gente pode sugerir para as licenciaturas, né, caminhar? O que a gente pode sugerir para os professores que muitas vezes chegam numa classe, eles vão encontrar alunos sem um mínimo de respeito, sem um mínimo de educação? Como contagiar esses alunos? Através da beleza da matemática? Ou através de algum modelo? Ou através de algum problema que seja interessante para eles? Porque o problema que pode ser interessante para a gente, pode não ser para eles. Então, nessa direção, o que a gente poderia fazer? É mais nessa direção que eu queria ouvir um pouquinho aí a mesa. Eu vou colocar bem rápido, um pouco mais, seria para os 4, mas mais para a série. Queria parabenizar a Norma e todos os palestrantes que conseguiram deixar todo mundo bem motivado e acordado, estilos bem diferentes de apresentação e vários desafios. Mas, por exemplo, que eu estou curiosa, Célia,
Tem alguma coisa nesse grupo de estudos de vocês também, pensando em alguma coisa do currículo e ver a resolução de problemas na educação infantil e na educação de jovens e adultos? Porque eu acho que, semelhante ao que o Salvador falou um pouco agora, e é um outro tema que perpassa a fala de vocês quatro, cada um dos quatro é apaixonado pelo que está fazendo, defende porque tem paixão por isso, e tudo que a gente faz com paixão, com amor, você acaba contagiando seus alunos. Mas um problema grande que a gente tem também na sala de aula, que é real, e hoje em dia é muito pior do que estava em 80 ou em 90, como contagiar esses alunos. E aí eu não vi muito na fala de vocês quatro, e eu vejo também por trás dos contextos, onde é que entra a música, a educação física, a artes, outros olhares. Será que tem que pensar só no social? Ou teria uma modelagem, alguma outra coisa, com outros conhecimentos? E aí eu acho que isso, mas aí não sei, tinha até falado, talvez é melhor não falar nada, que é melhor não deixar a norma de castigo de novo igual ontem, que não pôde nem sair, que fecharam a sala. Mas eu senti que por trás de vocês tem essa coisa comum do afeto, e que vocês não trouxeram muito, mas na fala da Célia saiu um pouquinho no final. Mas esse afeto está por trás até na visão de currículo. Se eu não acredito naquele currículo, ele pode estar prescrito e eu não faço nada. Salvador, eu acho assim, às vezes a gente pensa que a gente sabe o que interessa ao aluno, né? Há muitos anos atrás, eu tive o privilégio de trabalhar numa escola comunitária de Campinas, a gente assistia aulas. Eu era coordenadora de área e eu assistia aulas da educação infantil e ensino médio. Eu acho que foi um período de aprendizado muito grande para mim. E numa situação, uma professora me chamou e falou assim: vem assistir minha aula. Eu falei: nossa, eu tenho uma... Não, mas vem assistir minha aula. E a aula era uma aula onde os alunos produziram enunciados para sistemas de equações de primeiro grau. E um aluno, eu entrava, ficava no fundo da sala, daqui a pouco um aluno veio, era a antiga 7ª série, falou assim: você pode me ajudar? Eu falei: quem sabe? Qual é a sua dúvida? Ele me disse assim: é esse problema aqui que eu criei, mas não está dando certo o sistema. E aí eu comecei a ler o problema, e o problema, aos meus olhos, era pavoroso, né? Porque era assim: um monstro tem 2 cabeças, cada cabeça tem 3 olhos. Eu li aquilo e falei: bom, jamais isso ia passar no material didático, no livro didático, né? Eu jamais, como professor, iria propor um problema desse. Aí eu falei para ele assim: você gosta de filme de terror? Ele falou: adoro. Eu falei: pois é, eu não vejo nem trailer, tem pavor. Aí o fato é que eu falei para ele: você só esqueceu que esse outro monstro você disse que tinha 3 olhos. Ah, é isso. E aí, todo satisfeito com o problema dele, e o problema foi um sucesso na sala com os colegas. Então, essa coisa da gente pensar, por isso que eu acho muito importante que a gente não ensine só a resolver problemas, mas a gente precisa provocar que o aluno saiba problematizar. E Vânia, a questão que você coloca, eu estou vivendo uma experiência fantástica em São Paulo, que é um projeto que a Unixul está desenvolvendo com professores de educação de jovens e adultos, onde o projeto é organizado. As 7 disciplinas da educação de jovens e adultos têm que pensar o desenvolvimento do trabalho em sala de aula em 4 itinerários: linguagem musical, linguagem artes visuais, linguagem cinematográfica e linguagem midiática, né? Análise do discurso na mídia. E eu estou aprendendo muito, e os professores estão super envolvidos. Os formadores prepararam atividades super interessantes, direcionadas a cada disciplina, dialogando com isso. E olha, por incrível que pareça, os de matemática são os mais envolvidos, né? Então, de fato, levando para a prática o que estão desenvolvendo na formação. Então, eu acho que vale sim ousar um pouco. Acho que às vezes a gente esquece de ousar pedagogicamente. E quando a gente ousa, o resultado é bastante positivo. E a matemática, o conteúdo matemático está muito presente, mesmo trabalhando nessa perspectiva de diferentes linguagens. Bom, acho que em parte a Cirija fala, e no nosso grupo
Nós temos alguns alunos também trabalhando com a educação de jovens e adultos, mas é um início de projeto nessa perspectiva. Com a educação infantil, não, né? Mas eu queria trazer aí para essa reflexãozinha final algumas coisas que o Salvador pergunta, né? Como interessar, né? Como interessar todos, porque tem uns que já são naturalmente interessados e então com esses não temos problemas, mas nós temos problemas de interessar todos. E aí eu acho que nós vivemos um momento muito delicado na educação nacional. Eu acho que o excesso de ênfase na avaliação que está sendo colocado, o ranqueamento que a mídia alardeia aí toda hora, né? Escola primeira colocada, segunda colocada, né? Eles estão sendo, me parece, de um grande malefício para a educação brasileira. A gente teve a oportunidade de participar no INEP de um primeiro seminário de avaliação para discutir essas questões. Eu acho que a comunidade de educação matemática tem que se envolver muito, porque as perguntas para que tanta avaliação? Se criou uma verdadeira indústria, você nem sequer tem resultados de uma avaliação, já tem outra. As crianças do município de São Paulo, nessa semana, vão fazer a prova Brasil, a prova da cidade, e eu falei, por que já não inventa a prova Moca, a prova Tatuapé? Porque tem agora a criança nacional, a criança estadual, municipal, Mojimirim, né? E assim por diante. A prova da Baixada, né? Então, com isso, o que a gente está fazendo é construindo nas escolas um sentimento horrível de fracasso, de impotência, que a gente não consegue melhorar esses índices, e isso bate feio na autoestima de alunos e de professores, e não adianta depois a gente ir lá com aquela conversinha, vamos fazer umas atividades lúdicas. Lúdico é lúdico para quem, né? Eu acho que tem um erro fundamental na condução de política pública aí, com esse excesso de ranqueamento de Olimpíadas e outras coisas que tais, né? Para isso, eu acho que precisa recuperar a autoconfiança e o encantamento. O encantamento não só pela matemática, mas o encantamento pelo conhecimento, por qualquer tipo de conhecimento, por aprender, por ensinar, por compartilhar, né? E nesse sentido, acho que tem já um movimento internacional, tem um texto muito interessante do Stephen Ball, que fala de performatividade, de ranqueamento, como isso está sendo trazido, né, da área industrial, comercial e econômica para a educação, e que a gente precisaria aí estar bastante atento, porque vai ser um trabalho difícil de recuperar essa geração que agora só quer pensar, só quer fazer, só quer raciocinar, se aquilo ela está sendo ensinada, que eu faço isso só numa condição de prova, né? E uma das coisas que ficam muito evidentes quando a gente trabalha com a pesquisa com escola é que a postura das crianças pequenas em relação à resolução de problemas, eu não estou falando pequenas, bem pequenas, quando ainda não teve nenhuma intervenção mais forte no sentido de mostrar que resolver problema é colocar a conta em pé, não serve nem deitado, né? Então, comparando isso com um aluno de ensino médio, um aluno de anos finais do ensino fundamental, você vai observando nitidamente o quanto aqueles procedimentos pessoais eles vão ficando raros, né? E vão ficando raros exatamente porque ele fala, bom, no final sempre vai aparecer um jeito melhor de fazer, o meu é só um começo de conversa, mas ele depois vem um procedimento mais, né, organizado e tal, que vai ser imposto. E ele vai desistindo, efetivamente, de pensar. E quando a gente chega na licenciatura, né, então aí é difícil reverter essa situação com aquele que vai ser o futuro professor e que também se nega, às vezes, a pensar em problemas. Mas eu acho que a gente tem que estar atento a esses ranqueamentos, a essa loucura que está sendo feita com as avaliações, e a gente está se deixando levar, né, por esses dados.
Agora, quando os meus alunos põem segundo Saesp, eu falo, mas quem disse que isso é verdade? Já foi ver a prova, como ela foi aplicada, o que ela tinha? Porque nós estamos aceitando como uma verdade absoluta o resultado das avaliações. Salvador, a gente não combinou nada disso, né? Então, eu vou começar pela Vânia, que pela Vânia, eu tenho algumas verdades minhas que eu posso tentar proferir aqui para você. Há um teólogo, Karl Moltmann, que diz que ele não tem medo que o nosso mundo como acabe numa hecatombe atômica. Ele escreveu na década de 80. Também ele não tinha medo que a gente morresse por um descalabro ambiental ecológico. Assim, que o medo dele é da indiferença. Não. Gente, eu estou precisando de uma cola aqui. Quem que é aquele pintor com o museu fica na Chácara do Céu, no Rio de Janeiro? E foi roubado há pouco tempo. Ou não é o caso. Então deixa eu falar, estou falando para você, Vânia, que o medo dele era a indiferença. A alternativa é a paixão. E é por isso que se alguém quer trabalhar, John, eu queria trabalhar com você na tese. Você vai trabalhar 12 horas por dia na sua tese. Vai trabalhar 2 horas por semana com o orientador, seja eu, seja quem for. Então, a primeira escolha é o assunto. Se o assunto faz os seus olhos brilharem, acabou. Então você vai estar trabalhando no que você quer. Então eu acho que agora é mais o que a gente faz com paixão em geral dá mais prazer. Segundo comentário que você fez, você deu a entender que o gosto, a arte, o esporte, a história, o lazer não são necessidades sociais. São necessidades sociais. Não são o preço do ônibus, não são a poluição do riacho. Mas a ausência de arte me incomoda. A ausência de música me incomoda muito. E eu quero dizer a você que nós na matemática aplicada, que temos muito a aprender com a educação matemática ainda, convidamos, e eu estou indo do ano passado para trás, nós convidamos o maestro Jonatas Manzoli para dar uma das principais conferências do Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, para falar sobre matemática e música, das necessidades matemáticas da música. Ele é professor do Departamento de Música do Instituto de Artes. Antes dele foi o Ricardo Kubrusli falando sobre psicanálise de Lacan. Antes dele foi o filho do Iberê Camargo falar sobre pintura. Obrigado Marcelo, o Google, o oráculo. Agora, por que no Congresso de Matemática Aplicada esses assuntos aparecem? Porque nós acreditamos em matemática aplicada que isso é necessidade. Ainda é a matemática da precisão. Salvador, então eu concordo com você. Só o que eu não gosto é que a gente diga que a arte e a educação física não sejam necessidades. Nós temos um grupo de matemática aplicada ao esporte na Faculdade de Educação Física da Unicamp, que está infestado de físicos, inclusive, mas tudo bom, a gente acaba sobrevivendo. Finalmente, Salvador, a nossa sociedade está mudando muito, e a nova sociedade produz novos alunos, e exige novos professores. E você perguntar para um velhinho de 64 anos o que ele faz nessa situação, eu vou me expor ridículo, porque eu não sei. Eu não sei. Mas eu juro a você que eu gostaria de aprender. Agora, às vezes, se você perguntar para o aluno qual é o seu estorvo, a escola passa a fazer sentido. Porque às vezes o estorvo é a escola. Às vezes o estorvo é o professor. E não há um problema que não possa ser tratado também pela matemática. Não como a única ciência que aborda, mas como uma ferramenta auxiliar. E eu acho que por causa do horário nós estamos encerrando. Então, Norma, eu agradeço a oportunidade de falar e eu peço desculpa por ter falar demais. Mas, como a Vânia falou, é que essas coisas te dão tesão.
Assim termina Johnny. Tá bom. De qualquer jeito é o seguinte, Salvador, eu acho que você colocou um problema interessantíssimo que assim aguçou aqui outras que eu relacionei com séria e tudo mais. Eu considero que a testificação ou testicularização da educação é o principal problema, entendeu? Macho absurdo, no pior sentido que a palavra macho possa ter da educação. E ele foi ampliado porque, assim, eu me lembro que quando eu vivi nos Estados Unidos há 20 anos atrás, eu falava que engraçado, né? Aqui na campanha eleitoral, eu sempre gostei muito de política, as pessoas falam de educação, então no Brasil ninguém falava. O máximo era abrir uma escola. De 10 anos para cá, se você for ver, é isso, né? Quando os economistas e tal passaram a virar, o ministro, o sociólogo virou da economia, agora o ministro outro, candidato à prefeitura e tal, esse negócio, todo mundo fala de educação, certo? E eles passaram a ter essa visão de educação como teste. E a mídia adora, não é? O jornal que inventou os gráficos, que copiou do USA Today, adora, né? E aí ele faz aquele negócio, só tem gráfico lá o tempo todo, e junto com aquilo, aquele articulista nojento que adora falar mal de professor e dizer que todos os problemas são dos males são do professor. Então, aquele criminoso da educação, quer dizer que tem um baita espaço e tudo mais, então ele não pode citar o nome porque sabe que gente poderosa é complicado, mas então ele se arvora de falar de tudo, você entende? E de educação criticando, então é teste com isso. Bom, a pessoa vai vendo teste, universidade, tudo isso, muito ruim para esse clima que nós estamos dando para esses alunos aqui chegando e a pressão para caracterizar a universidade apenas como local da ciência. Por quê? Claro que é local da ciência, mas a gente está perdendo os espaços de pensar a universidade como local de educação, como local de educação no sentido amplo, de carinho, de encontrar com as pessoas e tal. Você lê uma ex-aluna do PET, eu dei a carta de alforria ontem do doutorado, mas ela foi aluna do mestrado do Geraldo Pérez, fez um excelente, a Silvia Viel, fez uma excelente dissertação mostrando por que esse curso aqui de matemática era diferenciado dos outros. Era o contato com professores, era reunião, era festa, um monte de coisa que emergiu nos alunos. Ninguém falava que o cara dá aula aqui, que o cara dá aula aqui, ou daquela maneira ou tal. Ela foi entrevistando os seus ex-colegas, né, assim, vendo o que emergia. Isso a gente está perdendo até aqui em Rio Claro, centro do mundo, né, que até, né, Mogi está um pouco depois lá para longe, nos 18 quilômetros. Mas eu acho, quer dizer, e nem fica no caminho do Rio, então não me interessa, mas de qualquer jeito, eu só acho que a gente está perdendo essa noção. Então, esse aluno está chegando aqui querendo educação e a gente fala cálculo 1, cálculo 2, filosofia da educação, matemática, sei lá o que então. Esse está sendo uma encrenca danada. A gente precisa começar a se encontrar, a ter espaços. Quando você tem um projeto como o PET ou o PIBID, várias das pessoas que estão ajudando aqui são do PIBID que estão aqui, bom, aí é outra história. As pessoas conseguem se envolver, melhoram a sua educação e também por esse lado pessoal. Então, isso a gente está precisando criar. A gente precisaria ter um professor para falar assim, gente, vamos conversar, vamos, como é que está a sua universidade aqui hoje? Sabia que até bem pouco tempo não tinha ninguém, quer dizer, que se alguém passasse mal aqui, até hoje não tem direito na Unesp. Os alunos estão fora de casa a primeira vez, você entende? Entram 650 por ano, mais de 500 estão fora de casa pela primeira vez, com problemas de A a Z, etc. Tal, e o problema maior que já está vindo da escola agora, que não é não saber funções, é que a escola está medicalizando todos os estudantes. Eles chegam aqui medicalizados e não tem ninguém para tomar conta. O cara tomava um porque era hiper, sei lá o que, ativo, o outro porque era antidepressivo, sei lá o que, o cara chega aqui e não tem. Aí você está dando aula, você começa, eu converso com os alunos, né? Assim, pode saber, você vai e as pessoas estão medicalizadas. Esse é um negócio que está completamente longe da minha formação, eu não sei lidar com isso. Nós temos uma assistente social, você entende, que lida, que tem N funções, ela seleciona quem tem pulsa-pai, quem tem tal, para lidar com isso. A universidade está investindo em coisas e não tem como apoiar, às vezes, o estudante, não é só isso, é conversar, não tem ninguém. E nós vamos matando as estruturas também que tínhamos. Tem aluno meu que achou um absurdo agora me procurar fora do horário para tirar dúvidas, porque eles já estão ouvindo que o professor está ocupado, que o professor tal, que o cara está fazendo isso, tá... não procura. Falei, pô, minhas aulas estão piorando muito. Não, é que mudou a cultura, e dependendo do curso, então a pessoa não tem, quem tira dúvida é o amigo, o mestrando ou o doutorando. O professor não tira dúvida, pô, ele não tem contato.
não tem mais contato com um monte de coisa e tal. Então, a universidade está piorando nesse sentido de educação. Eu sei que não é um tema, mas pô, a gente tem que falar dessas coisas aqui. E eu acho que com testes, com esse ambiente, vai ficar muito mais difícil fazer resolução de problema, modelagem ou qualquer coisa. Vai ser gravar a aula, aliás, e vamos embora daqui, que a gente nem se infecta com esses alunos, deixa ela gravada aí, a gente grava umas 10 vezes aulas derivadas e põe para rodar e vai embora. Tá? Eu acho que a educação está virando um pouco isso e vai escrever paper, fazer algo mais assim. Então. Eu acho que a gente precisa voltar a ser educador enquanto cientista ou aumentar o que a gente tem de educador muito mais. Essas gerações estão precisando mais e, felizmente, estão chegando pessoas diferentes na universidade, né? E isso é ótimo, tá? Com o Bolsa Família chegando ao ensino médio, vai ser muito mais daqui a pouco, tá ok? Bem, eu peço desculpas realmente, que eu fico apressando as pessoas, mas eu penso também que se fica um gostinho assim de quero mais, já cumpriu um bom papel, não é mesmo? Eu quero agradecer aos professores que foram apresentadores no painel e a vocês, e vamos ao almoço e às 2 horas nós retornamos para esse auditório. Obrigada.